Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso Salvador, o nosso Senhor, único mediador entre Deus e os homens. Aquele que veio do alto, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado. O advogado com a ascensão de Cristo, onde o batismo de fogo do qual nós recebemos, e através daquele que recebe, as obras são aprovadas, aquele que permanece, porque o fogo é consumidor, ele consome todas as obras das trevas. A palavra nos diz que alguns, ainda que tenham algumas obras queimadas, perseveram a passear sobre o fogo. Lembrai-vos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ali, quando a fornalha aquecida 7 vezes mais, eles estavam a passear ali com o quarto homem. Sim, o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Cristo, aquele da qual a palavra diz que o seu sacerdócio é celestial e eterno. Sim, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, não se achou outro maior, a semente de Abraão, da qual a palavra nos diz: até mesmo dessas pedras suscitarei filhos de Abraão. Somente através da semente, que se torna filhos, através daquele que é herdeiro legítimo e por adoção nos torna novamente aqueles que estavam ilegítimos como legítimos. Tabernáculo da ordem de Davi, sim, aquele que diz que derribaria o templo, onde os discípulos, maravilhados com aquelas construções grandiosas, ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Nós somos pedras espirituais, aqueles que fazem a vontade do nosso Senhor, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, aonde, interligados uns aos outros, nós somos pedras vivas espirituais, a igreja do Senhor, que está edificada segundo o Evangelho, onde se edifica através do temor, que é o princípio da sabedoria, e se solidifica aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revelava, do qual Moisés falava face a face, assim como Davi diz que via o céu aberto e o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. Ele é aquele da qual nós falamos face a face, aonde através do exercício constante da fé adicionamos a nossa virtude, as virtudes que ele nos concede à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a temperança como um bom sal, sendo a luz. Ele diz: sejais luz, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. As obras são de luz, da qual não se coloca o velador debaixo da cama, mas se coloca a luz debaixo da cama, mas coloca no velador, aonde se coloca no alto do monte, para que resplandeça sobre toda a cidade. Aonde estivermos, temos que ser luz, luz para os povos, nações e línguas, da qual, ao manifestar o sobrenatural, sinais da qual ele disse: as mesmas obras farão, obras maiores, porque eu vou para o Pai. E ele nos envia o Consolador, o Conselheiro, o outro advogado, com a ascensão de Cristo, da onde não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, do qual não se procede a profecia. Palavra meramente humana não produz a profecia, mas são palavras através do grande profeta, sim, o grande profeta, da qual ele disse: João o Batista
foi o grande profeta nascido do ventre de mulher, mas de agora em diante não haverá mestre entre vós. Haverá aqueles que anunciam através do Espírito Santo com a ascensão de Cristo. Sim, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18. Suscitarei no meio de vós alguém como vós, o Filho do Homem. Mas quem é este Filho do Homem? Cristo, o ungido, é Jesus, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem. O leão da tribo de Judá, sim, aquele que Moisés não falou, seu sacerdócio da ordem de Melquisedeque, a tribo celestial, porque as 12 tribos de Israel foram vencidas pelos 12 apóstolos, do qual atualmente são aqueles que anunciam. Não há mais mestre entre vós, há os irmãos e irmãs em Cristo que praticam as boas obras através daquele que é justo. Só há um justo, ainda que tropeçamos em algum ponto, mas porque depositamos a confiança nele, ele nos justifica e somos cumpridores, assim como ele cumpriu através da lei de Moisés os mandamentos, o único, o elo da perfeição. Sim, através dele só houve uma única oblação, não foi necessário várias oblações, da qual, segundo a lei, era necessário segundo o sangue dos animais. Aquilo que era a água, a palavra e o Espírito, agora proclamam três: a água, que é a palavra, o Espírito e sangue. A água transformada no vinho novo, do qual devemos ser odres novos em vinho novo. Porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe, assim nos diz a palavra. Por isso somos ministros de uma nova aliança, segundo o vinho definitivo, aonde está pronto e preparado, experimentado para toda boa obra, e perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e está a governar com justiça, o juiz supremo, aquele que está no alto, que não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender por que faz assim, porque ele opera como quer. E nos ensina: jamais agarrais a um conceito e soltai a outro. Devemos saber que assim como ele é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele também é justiça, porque aqueles que fazem dessa mensagem vã acumulam brasas sobre as suas cabeças, assim nos diz o Senhor em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.